Boa tarde, hoje é 25 de agosto de 2025, reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, página 222. Mas antes, algumas considerações sobre o próximo livro que a gente vai ler. Boa tarde a todos. Estamos aqui, nosso grupo, discutindo no bom sentido, conversando sobre nossa próxima leitura. Até agora, nós tivemos uma sequência, os principais livros da antroposofia. E escolhemos aí depois o Apocalipse, por causa do momento atual, com tantas guerras e tantos problemas. Enquanto líamos o livro, parecia que o mundo ia acabar, não acabou. Então, a gente vai continuar firme lendo. Enquanto houver eletricidade no planeta, a gente lê, tá certo, gente? Internet, tá? Então, a minha sugestão foi, porque o Steiner aqui, eu não me lembro mais em que capítulo, eu pediria, se alguém se lembrasse, depois mandasse dizer, que ele falou sobre os seres elementais. Os seres elementais e os seres espirituais. Você já tem também, né? Então, eu queria sugerir que a gente, só para dar uma respiração de um livro tão grande e tão pesado como esse que nós lemos, então, de ler isso aqui, que é importante também, a gente saber que não estamos só na Terra. Quer dizer, existem os seres humanos, existem os 4 reinos, mas também existem os seres elementais, que são os seres, ele vai explicar aqui, que ainda estão vivendo numa outra dimensão, estão vivendo ainda com outros corpos, né? Alguns nem têm corpo físico, então, mas que influenciam muito a nossa Terra, né? É muito interessante. Então, a gente dá uma pincelada numa outra coisa, que é engraçado, que às vezes ele fala, no entremeio da leitura, ele fala nesses seres elementares. E a gente fica sempre com a pergunta, que seres são esses? Então, acho que para a nossa própria ilustração, a gente faz uma pausa dos grandes livros e lê esse aqui, tá bom? Vocês topam? É minha sugestão. Quem quiser, quem adere. Eu topo. Todo mundo topa, tá? Então, vamos fazer, tá? O Gui também, né? Topa, né, Gui? Então, a comprar o livro, não é o livro, é uma textos escolhidos. É uma conferência do Steiner, é um livrinho minúsculo, ó, acho que a gente vai ler em 2 vezes, talvez, para a gente poder parar e conversar, e é na editora antroposófica. Vocês entrem no site, seres elementais e seres espirituais, textos escolhidos do Rudolf Steiner. É muito fácil de adquirir. Vou pôr uma foto, tá bom? Ótimo, melhor ainda. Bom, muito obrigada. No grupo, né? A segunda coisa é que livro vamos ler depois. Então, existe aqui uma tendência no grupo, pelo que a gente já andou conversando, de dar continuação lendo os evangelhos. Então, são os 4 evangelhos, e eles têm uma ordem que eles foram escritos, mas eu tenho a minha preferência, sabe? Eu tenho a minha preferência, e a minha preferência é começar por Lucas, porque Lucas era o médico. Eu não sei se é porque eu sou terapeuta. No fim, os quatro evangelhos, eles entendeu? É um bloco, não dá para ler um só, tem que ler, porque cada um, o Steiner sabe como é o Steiner, né? Cada um ele pega uma coisa, né? Então, a minha sugestão é começar por Lucas. Então, quem quiser já encomendar, quem não tiver, já encomenda na editora Antroposófica os seres elementais e o Evangelho de Lucas. Mas aí a gente compra também na editora, não é? Na editora. Tá. Tudo na editora. 4 em separado. 4... São 4 volumes, são 4 evangelhos. 4 volumes. Você tem que comprar um de cada vez. Aí o nomezinho correto é o Evangelho de Lucas, segundo Evangelho de Lucas, por Rudolf Steiner.
Segundo Steiner. Segundo Se Steiner. vocês quiserem, porque hoje eu estou aqui em Botucatu, mas a semana que vem eu estarei já em casa, aí eu já mostro para vocês, eu tenho... Posso passar? Posso pôr a foto? Pode. Mas aí é livro, não é PDF. Não, é livro mesmo, é livro para a gente ler um ano lendo, é bastante assunto. Tá. Né? Com todas aquelas interferências que a gente vai fazendo também, não é? Meu Deus, eu vou pirar o cabeção. Como é que é? Eu vou pirar o cabeção. Não, você não vai pirar nada, você vai ficar ótimo. Ah. Você vai pirar o cabeção, não. Eu não pirei, estou viva. Gente, olha, minha vida é antes da antroposofia e depois da antroposofia, sabia? Ah, imagina. O que eu digo é que a antroposofia é como uns óculos que você põe e tudo que você conhecia já, você põe o óculos, nossa, então era isso. Não tem novidade, tem uma outra maneira de ver a mesma coisa. É bem diferente. Já estou dessa forma, assim, começando. Não é novidade, não é que você tem que largar tudo que você conhecia e adquirir novos conhecimentos. Não é. Os novos conhecimentos são a maneira de ver a coisa. Você está acostumado a ver a coisa de um jeitinho, Aí alguém te diz assim, você já olhou para o outro lado? Você já viu isso em preto e branco? Você já viu isso de cabeça para baixo? Você já passou esse filme em câmera lenta? Aí você vai, nossa, é verdade. Nossa, olha só. Entendeu? Você vai descobrindo, dentro das mesmas coisas, outras coisas. Isso é minha definição de antroposofia. Né? Agora, eu só vou, Mari, pensar que nesse do Evangelho de Lucas está assim, pessoal, considerações esotéricas sobre suas relações com o budismo. Então, é mais ou menos para pirar o cabeção. Não vai, o Evangelho de Lucas relacionado com o budismo. Então, não vai pirar o cabeção, não. Sabe de quem que pira o cabeção? De quem? Sabe de quem? Dos budistas que vêm estudar comigo. Eu já tive. O pessoal vem procurando o budismo. Aí, quando chega aqui, encontra Steiner explicando o budismo, e não é explicando o budismo, explicando que tudo está junto, que não tem budismo, confucionismo, não sei o quê. É tudo uma coisa só. Que o mundo espiritual é único. Não tem um caminho, tem vários. Tá? Quem é perneta vai no caminho dos pernetas. Quem é desbravador vai no caminho do desbravador. Mas todo mundo chega lá a se meter a cara, entendeu? Quem anda devagar, vai devagar. Quem anda depressa, anda depressa. Quem anda 2 para frente e 1 para trás, um dia chega lá, entendeu? Então, o budista que veio estudar comigo, nossa, ele encontrou tanto problema, acabou largando, porque não era aquilo que ele queria. Ele queria budismo. E ele encontrou antroposofia, que é outra coisa. Então, é bonito, vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Estou ansiosa. Então, acho que a gente pode começar, Gui. Aqui já está resolvido. Vamos ler os seres elementais e depois vamos ler o Evangelho de Lucas. Ok. Tá bom? Vamos... E depois vamos ler todos os outros evangelhos. Deus que me dê saúde, né? É isso aí. Que página que a gente está? Página 222, logo no primeiro parágrafo. Vamos lá, então. Precisamos imaginar esse ser que caracterizamos como a besta de 2 chifres apenas como um ser sedutor, de natureza totalmente diferente da do homem. Ele provém de outras eras cósmicas, assumiu inclinações de outras eras cósmicas e sente-se profundamente satisfeito quando se depara com seres como esses maus que se terão recusado a acolher interiormente tudo o que de bom pode fluir na Terra. Esse ser nada pode obter da Terra. Ele viu chegar a evolução terrestre, mas disse a si mesmo: eu não evoluí com a Terra de maneira a poder obter algo da existência terrestre.
Ele só poderia ter obtido algo da Terra se, em determinado instante, tivesse podido conseguir o domínio sobre ela. Ou seja, quando o princípio crístico desceu à Terra. Se então esse princípio crístico tivesse sido sufocado em seu germe, se o Cristo pudesse ter sido vencido pelo opositor, teria de fato sido possível que na Terra, em sua totalidade, sucumbisse ao princípio de Sorá. Não foi isso que ocorreu. E assim, esse ser deve contentar-se com os refugos que não se inclinaram ao princípio crístico, com aqueles homens que permaneceram enredados na matéria. Estes serão no futuro seus exércitos. Então, deixa eu fazer logo uma consideração aqui que eu achei muitíssimo interessante. É assim, como mesmo entre os maus existe um código de ética. Olha só que interessante. Então, esse espírito do mal, que é um sedutor, uma natureza completamente diferente do homem, que provém de outras eras, assumiu inclinações em outras eras, que se sente muito satisfeito quando ele se depara com maus. Mas ele não pode obter nada da Terra, porque a vibração não é a mesma. Olha só que interessante. É um código de ética baseado em diferença de vibração. Ele não pode, ele só... Olha, eu não evoluí com a Terra de maneira a poder obter algo da existência terrestre. Ele não invade. Não invade. Ele não sai pegando, como os humanos fazem, entendeu? Ele não sai pegando. Ele vai esperar que ali se criem os maus. Ele vai ficar na tocaia, até que os homens que não conseguirem evoluir segundo os princípios crísticos caiam na armadilha dele, entendeu? Então, é interessante ver, e daí a gente vê o mundo espiritual de uma outra forma, não é? O mundo espiritual não é assim, aquela força desbragada do bem e do mal, com cada um passando por cima do... Não. O mal é o mal e o bem é o bem. Quando ele entra, o mal, quando reconhece que está... não, isso aqui eu não participei, não é algo que eu não conheço, eu não evoluí, eu não tenho a mesma matéria, eu não posso entrar aí. Eu não posso, assim, eu não... Sabe, água com vinagre, água com óleo, não, é água com óleo. Não mistura, gente, não mistura, só mistura quando entra uma força que chacoalha, que aí quebra as moléculas, quando tem bagunça. Então, isso é muito importante da gente reparar. Assim mesmo não mistura. Assim mesmo não mistura, não é? Aparentemente dá aquela misturadinha. Então, é interessante a gente reparar um pouco o que é essa coisa. Eu acho que agora tem que ficar claro aqui para nós o que é o impulso crístico. Para mim, esse texto aqui, todo que vamos ler hoje, é para saber, afinal de contas, o que é isso do impulso crístico? Eu entrei em que seita é essa? Que lugar é esse? Cristo veio, então pronto, os outros não valem mais nada. Não, é algo mais profundo. É algo que faz diferença na sua constituição. Você não se mistura com o mal. O mal não tem acesso a você. Você precisa acreditar isso, porque você está se desenvolvendo dentro deste princípio crístico. Não é uma questão assim, eu tenho liberdade de escolher o que eu quiser, então eu escolho Cristo. Alô? Não é isso. O seu destino já foi... Oi? Desculpa. Não, mas, então, a ideia de que se tem, né, sempre da tentação do mal, como isso fica? Né? Eu consigo entender o que você está colocando agora aqui, mas, ao mesmo tempo, tem uma perguntinha aqui latente. Como se explica isso? Para te fragilizar, querida, é para te fragilizar. Olha, eu vou te dar um exemplo bem bobinho, que é exemplo bobinho que é bom. Você
a tua mãe te fala assim, ai, filhinha, você é linda, seu cabelo é lindo, aí você cresce achando que é linda. Aí você chega na escola, tem meninas 3 vezes mais lindas que você. Aí você volta para casa, ai, mãe, eu não sou tão linda assim. Por exemplo, o que aconteceu com você? Você ficou fragilizado pela comparação. Enquanto você não sabia que tinha outras pessoas, primeiro você acreditou na tua mãe, que é perigoso. Entendeu? Toda mãe acha o filho lindo, é perigoso por isso, entendeu? Mas, digamos assim, você está segura que você é uma pessoa. Aí é o seguinte, você tem que decidir se você é linda ou não é, você entendeu? É a sua força interior que te faz linda. O que você vai acreditar? Não, só porque eu fui lá, tem 2 mais lindas do que eu não sou? Eu sou também, eu sou linda de outro jeito. Eu sou de outra raça, o meu cabelo é diferente, um é louro, outro é moreno, entendeu? Então, você tem que achar a sua lindeza. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Quando as tentações são isso. Falar, você não é tão boa assim. Ah, não, você está se achando que você é sabida? Não, você é boba. Ó, te enganaram naquele negócio, não sei o quê. Aí você vai ficando, ai, meu, é mesmo, entendeu? Aí, ou então, ao contrário. Ah, se Jesus, olha, vou te dizer a coisa mais bobinha que eles dizem. Se Jesus fosse tão bom, não tinha morrido na cruz. Não é assim que dizem? Não é? O que Judas disse para ele? O que Judas disse para ele? E se você fosse tão bom, né, você fazia a revolução aqui para ser o rei do mundo. Você se salvava, né? Você entendeu? Salvava, né? Isso é desqualificação. Isso é a tentação. Isso tem que te dar o contrário. Faz nascer em você a segurança. Tem que fazer nascer, você tem que inventar um método aí, entendeu? Você vai acreditar tudo que te dizem? Você não vai. Não, mas espera aí. Aí você vai estudar, você, Isabel, que gosta. Cristo veio aqui para evitar morrer na cruz? Era o desafio dele, era esse? Não, não era. Senão ele tinha estudado karatê, qualquer coisa, não era? Ele não veio, o desafio dele não era esse. Entendeu? Quem te perguntou é ignorante. Então, você vai se comparar com ignorante, você vai deixar uma pessoa ignorante, que não sabe, te fragilizar? Entendeu, Isabel? Como é que eu acho? A tentação. A tentação é aqui, ó. Olha como é a besta, ó. Ela, a primeira coisa que ela é sedutora. Ela vem com jeitinho e fala, escuta, tá legal, mas será que você é feliz mesmo? Será que você acredita mesmo? Jó. Gente, vamos ler o livro de Jó. O que aconteceu com Jó? Vocês sabem o que aconteceu com Jó? Não lembro mais. Então, eu vou contar. Aconteceu com Jó o seguinte, não começa com Jó. Começa com Deus conversando com Satanás. Então, Satanás disse assim, é muito fácil para você ter tantos seguidores. Você, quando a pessoa gosta de você e te dá bastante, faz sacrifício e te oferece tudo, você dá coisas para eles, ora, assim é eu. Eu quero ver que você bote eles doentes, quero ver você tirar o dinheiro deles e eles continuarem te amando e te reverenciando. Primeiro capítulo do livro de Jó. Aí Deus disse assim, eu te permito você escolher uma pessoa para tentar. Aí disse assim, por exemplo, o seu servo Jó. Olha só, você dá tudo para ele tem filhos lindos, ele tem uma casa maravilhosa, ele tem não sei quantas cabeças de boi, os bois dele nunca ficam doentes, você dá tudo, você protege ele, porque ele te faz as rezas, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Então, você, entendeu? Aí ele disse assim, Jó é limpo de coração, Deus disse. Ele não faz isso, ele realmente crê em mim. Ele não faz isso só porque eu dou tudo de bom para ele. Ele é fiel.
E eu acredito no coração dele. Ah, eu queria ver se adoecesse um boi, se ele ia gostar de você. Então, faça o que você quiser. Deu permissão a Satanás para fazer o que ele quisesse com Jó, menos matar. Deus disse, você pode fazer com ele o que você quiser, menos matar. Ele não vai perder a fé. Então, o livro de Jó é sobre isso. Então, a família dos bois morreram, a família ficou doente, a mulher abandonou. É uma desgraceira. Pior do que novela, entendeu? E aí, é muito bonito, porque tem os amigos do Jó, que querem começar a justificar. Então, diz assim, Jó, você está passando isso porque seu pai não rezou, porque seus avós não foram penitentes, entendeu? As justificativas racionais. Aí vem o outro e diz, não é por isso, não. É porque você... Enfim, cada um tem uma desculpa. E Satanás lá fazendo e dizendo para Deus, está vendo? Ele não... Aí Deus dizia, mas está vendo? Ele tem um coração bom. Ele não vai me trair. Ele não vai se trair. E assim vai até o fim. Eu vou deixar vocês lerem o livro de Jó, para vocês verem o que acontece. E Jó pergunta, meu Deus, por que está fazendo isso comigo? Eu fiz tudo certo. Eu fiz as rezas, eu matei lá, ofereci o sacrifício. Por que você está fazendo tudo isso comigo? Nem Jó entende, entendeu? Mas não deixa de crer. Não diz, não amaldiçoa. Então, eu acho o livro de Jó, para quem está passando uma dificuldade, eu acho o livro de Jó a melhor coisa que tem. Examina no seu coração se o seu coração é puro. Se você está passando com dignidade pelas coisas. Se Deus está do teu lado, mesmo quando você está muito caído. Porque quando você está numa boa, você sabe que Deus está com você. E quando você não está? As dúvidas começam a aparecer. E são as tentações, Isabel. Respondi? Uhum. Mais ou menos, né? Não, respondeu sim. Fiquei pensando, então, no livre-arbítrio, né? Onde eu entrar. Voltamos para o livre-arbítrio. Então, vamos voltar para o texto que fala só sobre isso. Vamos lá. A fim de compreender mais precisamente esses exércitos, devemos inteirar-nos de dois conceitos que, em certo sentido, poderão ser uma chave para determinados capítulos do Apocalipse. Devemos cavar conhecimento com os conceitos primeira morte e segunda morte. O que é a primeira morte? E o que é a segunda morte do homem ou da humanidade? Ele está falando aqui em Apocalipse 20, né? Quem quiser conferir na Bíblia. Tá. Ele vai explicar antroposoficamente esse capítulo aí, Apocalipse 20. Devemos elaborar uma imagem precisa dos conceitos que o autor do Apocalipse ligou a essas palavras. Para isso, deveremos colocar diante de nossa alma, mais uma vez, as verdades elementares a respeito da existência humana. Consideramos o homem de hoje tal qual é representado cada um de nós. Sua vida transcorre de modo que, desde a manhã, quando acorda, até a noite, quando adormece, ele possui 4 membros constitutivos: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. Também sabemos que, durante sua existência terrestre, o homem elabora, juntamente com o seu eu, os corpos inferiores de sua entidade, e que, durante a existência na Terra, ele deve conseguir colocar o corpo astral sob o domínio do eu. Sabemos que a Terra será substituída por Júpiter, sua próxima encarnação. Quando o homem tiver chegado em Júpiter, surgirá como um ser diferente. Com base em seu eu, esse homem jupiteriano terá aperfeiçoado seu corpo astral. E se hoje dizemos que o homem terrestre, tal qual se apresenta no estado de vigília, formou inicialmente o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu do homem de Júpiter, devemos dizer que ele terá formado o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu, mas terá transformado o seu corpo astral em uma entidade espiritual. Ele viverá num grau superior de consciência, num grau que pode ser caracterizado do seguinte modo:
a antiga e obscura consciência imaginativa da Lua, ainda existente nos primeiros tempos da consciência terrena, estará novamente presente com suas imagens como consciência clarividente. Porém, esta estará adotada do eu humano, de maneira que o homem, com essa consciência de Júpiter, poderá refletir logicamente tal qual faz hoje, com a consciência diurna terrestre. Momento, Gui. Tá. Eu queria saber se para vocês está bem claro essa coisa dos 4 corpos. Gui, podia botar aí aquele desenho dos 4 corpos que nós temos? Mas tem que achar isso aqui. Isso dentro da antroposofia é um pilar. A antroposofia acredita, Rudolf Steiner diz, que somos formados de 4 corpos. Porque nós vivemos aqui na nossa consciência ocidental, na nossa cultura, da nossa ciência, consciência e ciência, que somos só corpo físico. Tudo acontece no corpo físico, e aí tem umas coisas lá dentro que funcionam mais ou menos, aí tem uma coisa que se chama psique, e aí tem uma coisa que se chama movimentos peristálticos, enfim, umas coisas, mas tudo em função do corpo físico. E tem alguma coisa na psicologia, né, que já é um adianto, olha, aqui, não, Gui, aqui, tá bom, tá aqui, já tá. Então, isso aqui que eu tenho aqui do lado, esse azul, eu vou explicar como é na antroposofia, que isso se chama a quadrimembração. Nós somos constituídos de corpo físico, e mostra aí com sua lanterninha aí. Corpo físico. Corpo físico, não, aqui. Aquela coisa que aponta, que eu estou apontando com o meu lápis. Eu só tenho essa aqui, eu só tenho o mouse. É isso? Serve? É isso. Entra aqui no quadradinho azul. O corpo físico é essa linha azul. Vocês seguem aqui a linha azul. Tá vendo? Isso aí seria como se fosse um retrato seu. Você é isso, o corpo físico, o seu corpo. Só que dentro do seu corpo, você tem isso verde aqui, corpo etérico. Mostra aí, Gui. Tá vendo? Dentro, seguindo o verde, o corpo etérico. O corpo etérico é um corpo invisível, porque é uma energia. É aquela energia que faz crescer o seu cabelo, crescer a sua unha, faz a sua pele ficar linda quando você está com um corpo etérico super. Quando você está sadia, você não fica assim rosadinha, aquilo é seu corpo etérico. Aí, por exemplo, hoje não estou bem, eu estou amarela, assim, botei até um creminho aqui para não ficar muito amarela para vocês. Então, porque meu corpo etérico não está bem, eu estou com a minha energia baixa. Então, é isso que cicatriza as feridas. O corpo físico, essa linha azul, sem o corpo etérico, que dá vitalidade para ele, não adianta nada. Então, essa vitalidade é feita uma seiva na planta, tá? Então, isso já é o segundo corpo. Aí tem o terceiro corpo, que é esse vermelho, olha aí, por fora. O verde é por dentro da pele, é por baixo da pele, e o vermelho, vocês estão seguindo, é por fora. Esse corpo chama-se corpo astral, ou seja, corpo das emoções. É esse corpo que faz você ficar com raiva, se apaixonar. O que mais que ele faz, hein, gente? Dar soco no outro. Esse corpo faz o teu corpo físico dar um soco no outro, entendeu? Porque são as suas emoções. Olha, ele envolve a sua cabeça, assim, ele envolve aqui. Então, vocês já tiveram aquela sensação, quando você entra no elevador, cheio, que você está quase esbarrando no outro, mas você não está. Mas é que o corpo astral do outro está ali, aqui, ó, a gente sente aqui, ó, o corpo astral, ó. Se você estiver perto de alguma pessoa, você faz assim com a mão, você sente. E já viram um gato quando fica com raiva? Que os pelos ficam assim? Aquilo é o corpo astral, gente. E quando a gente está com alguma coisa, não fica toda arrepiada também? É o corpo astral. Entendeu?
E quando você está apaixonada, que você vê o seu amor, você não dá uma taquicardia, é o corpo astral que atacou o coração, entendeu? Então, é um outro corpo. E esse corpo é perto do corpo animal, né? E o corpo etérico é perto do corpo vegetal, tem a seiva, entendeu? E o corpo físico é perto das pedras, do mineral. A gente não volta a ser pedra, não volta a ser areia, não volta a ser terra. Tu és pó e ao pó verterás. Olha só que bonito. Deus fez como o homem na Bíblia. Ele pegou o barro, é pó, é mineral. O corpo físico é mineral. Volta para a terra, né? Os outros são energias. Olha só que interessante. E aí nós temos, enfim, esse aqui amarelo, que eu botei ele assim, bem chamando a atenção, porque é o eu. Esse conjunto de coisas é um corpo, é o eu. E esse conjunto de coisas, que é um eu me chamo Mary. Você se chama Isabel, a outra se chama Cristina. Eu não posso dizer para mim Isabel nem Cristina, eu sou Mary. Eu me identifico comigo mesmo. Eu quero dar um soco no outro. Então, essa energia do eu, quando está descontrolado, o corpo astral descontrolou a energia do eu, ele vai lá dar um soco, não é? Mas é o eu aqui que comanda, ó, em cima na cabeça. Mostra, Gui. Ele vem da cabeça. Por isso que a cabeça está em cima do corpo. Porque ela é conexão aqui em cima. Ó. Aqui em cima, o eu vem do mundo espiritual aqui, ó. Entra por aqui. Aqui é o seu eu. E que domina, que controla. E vai essa energia do eu, ó, vai para a mão, vai para o pé, ó, vai para os órgãos, ó. Não é? É o eu presente, está lá firme. Eu vou fazer uma casa. Então, ele vai lá, faz o barro, amassa o barro, faz o tijolo, mas a ideia, a casa, surgiu da cabeça do eu, desse ser, disso que o homem sem esse eu, ele é um bicho, né? Esse eu que está a consciência, esse eu que tem o poder de escolher, viu, Isabel? Uhum. É aí que reside o nosso poder, tá? Isso é só para a gente poder entender o texto, porque ele vai dizer o quê? Que a gente vai perder o corpo físico. Olha só que importante. Esse corpo físico é um corpo, ele não é de terra. Quando a terra sair, ele sai junto. Olha que interessante. É? O corpo do homem, quando o corpo da terra se metamorfosear em Júpiter, que o Júpiter vai ser astral, o homem tem que estar, o corpo dele, ele vai perder. E ele tem que estar, o etérico dele vai se juntar ao astral. E esse astral já tem que estar superior. Ele não tem que estar mais astralizado como como ele estava aqui eu ia dizer no Brasil, mas não é na Terra. Então, eu tenho uma pergunta a respeito disso. Quando você fala que é o astral superior, a questão da antipatia e da simpatia, essa polarização acaba, a gente elimina essa parte. E aí escolhe um lado só. A gente sempre vai ser simpático. Não, eu não acho isso. Então assim, é isso que eu fico, às vezes, meio em dúvida. Não. Eu não acho que é isso, não. Todo mundo, gentileza gera gentileza. Não é isso, não. Eu acho... Isso aí já faz a parte dos meus estudos, não é? Uhum. Que eu junto isso tudo com a pintura, né? É assim, como é que você... Por exemplo, vamos falar assim, eu olho um quadro, e aí, esse quadro, eu não gosto do quadro. Primeira coisa, e a antipatia, porque assim, você vai numa exposição, você vai, esse eu gostei, esse eu não gostei, esse eu gostei, é assim, o ser humano é assim. Esse eu gostei, vai num restaurante, esse prato eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto.
A primeira coisa que o homem faz é isso, escolher. Ele acha isso muito interessante, muito inteligente, seletivo, sei lá o quê. Mas o Gui quer saber como é que faz para não fazer isso? Olha, o ideal, vou falar agora do quadro, seria você parar e procurar, no momento que você dizer eu não gosto, você parar e procurar o negativo. Mas aqui deve ter alguma coisa que eu gosto. O cara que fez isso, vamos ver o que eu gosto aqui. Ah, eu gosto dessa cor aqui. Sabe, nesse cantinho aqui, tem 3 centímetros de cor que eu gosto. Então, é você achar, dentro do que você não gosta, uma coisa que você gosta. Aí você começa a olhar diferente. E, ao contrário, é a mesma coisa. Ah, eu amei isso aqui, eu amo. Agora, olha aí se tem uma coisa que você não gosta. Tem uma coisa, sempre tem, gente. Não existe isso. Somos feitos de sims e de nãos, positivos e negativos. É a lei do universo, dia e noite, branco e preto. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Não é, entendeu? Ou então é o uso que você está fazendo daquilo. Ah, eu gosto desse quadro aqui, eu não gosto porque ele vai ficar muito ruim na sua sala. Ah, mas ele pode ficar ótimo no seu quarto, entendeu? Você bota a coisa no lugar errado, não dá certo, tá? Ou então, quer dizer, você tem que procurar uma saída. Se você só gosta e não gosta, agora não gosta, quer dizer que você está bitolado. É aquela coisa, você tem que olhar de outro jeito. E se esse quadro aqui fosse, em vez de preto, fosse vermelho? Sabe que eu ia gostar mais? Entendeu? Então, mas, assim, Botar a cabeça para funcionar. Só um comentário a respeito do que você falou, antes da Glória fazer a pergunta, que ela levantou a mão. Tá bom, é isso que eu ia dizer. Um comentário, porque, assim, eu acho que não existe... Essa questão da simpatia e antipatia é muito pessoal. É astral. Astral. Não, é procurar que gosto, corpo é. né? Aqui na antroposofia, a gente não fala negócio de pessoal. A gente fala assim, que corpo que está agindo. É assim, a antroposofia. Se você está agindo só com o corpo astral, você está com o problema, viu? Mas não, ok, tá bom. Mas só que assim, tem pessoas que podem gostar de alguma coisa que eu acho que eu não gosto. Então é uma questão de ponto de vista pessoal, é isso. Mais ou menos, não é, não. Agora, assim, aceitar o gosto do outro faz parte dessa questão. Ô, meu filho, você está falando as coisas tão de um jeito materialista. Ah, eu acho. Porque, por exemplo, aí você entra num negócio assim, olha, você só pode gostar que existe assim, academia de pintura antigamente era tudo que a academia inglesa dizia que era bom, a academia francesa. Aí a grande pergunta do século XX foi assim, e os... Aliás, essas perguntas foi Picasso que trouxe, o Gauguin, que foi lá para... E a arte dos nativos? Está desqualificada? Só porque não está na academia? Como é que fica isso? Bom gosto, então, você tem que nascer em inglês para ter bom gosto? Você não pode ser um tahitiano de bom gosto? Por que isso? Entendeu? Você entra numa coisa cultural, você faz, isso aí é um ranço cultural que a gente tem, do que é bom, do que não é. Desse julgamento. Julgar é corpo astral. Julgamento é corpo astral. O eu não julga, entendeu? O eu não julga, analisa. Ele analisa a si mesmo. Por que eu estou trazendo tanto astral para essa questão? Isso é o crescimento para a gente poder ir para Júpiter, entendeu? Porque isso tudo ainda é muito apego a padrões culturais, a padrões colonizadores, né, Gui? Os colonizadores que nos trouxeram. E a arte dos índios? Como é que fica? E a música popular? Não entra no municipal, agora já entra, mas não entra. No meu tempo não entrava. Entendeu? Como é que fica com a arte popular? Então, entendeu? Não, entendi. Entendeu? Vamos lá, Glória. Glória. Ai, Maria, tão bacana te ouvir, foi maravilhoso. Mas eu queria falar assim,
também não é que a gente está aqui, é que isso é muito teórico, né? A gente está aqui na Terra, a Terra é o lugar da gente aprender o amor universal, né? E quando a gente tiver, se a gente aprender, então isso, Luiz, é uma coisa, eu entendo assim, que vai estar tudo vai estar abrangido, né? Nisso, então perde importância, é isso aí, você não, o corpo astral a gente vai superar algumas coisas, né? As diferenças. Isso que eu entendi, Mary, que você falou, procurar algo positivo naquilo que você não gostou, ou o contrário, é como um exercício para a gente ir fazendo até de a amor. gente De amor, é um exercício de amor. De amor, porque até entender o quê? Que isso não tem importância. Que se é uma expressão do ser humano, é uma coisa que veio e que faz parte, e aquilo que tem também, que o mal faz parte do mundo, né? O mal é um bem fora de lugar, né? Então eu acho que também tem isso, né, Mary, que pode pensar, né? Então, esse raciocínio aí que a gente estava indo, que você foi, quer dizer, no momento que você pega o astral está julgando, ele é bom, ele é mau, ele é bom, ele é mau, e você sobe para análise, o que nele é bom? O que nele é mau? Aí você pode amá-lo. Você só pode amar quando você para de julgar, gente. É quando você para de julgar, e quem julga? O corpo astral. Entendeu? Essa subida de qualidade não é uma subida, é um andado para o lado, entendeu? É quando você anda para o lado, você tem tudo na mão. Se você é tão bom de julgar, julgue também o bom. Pare só de ver o mal, comece a ver o que é bom não ser normal, não é o que é bom não ser bom, não interessa. Pare o que é, quais são as qualidades, quais são os defeitos, e daquilo faz aquela pessoa com aquele nome, ou aquilo que é, entendeu? E aí você convive com as coisas de um outro jeito, né? Quando a tua mãe quer te convencer a comer espinafre porque é bom para a saúde, mas o gosto é ruim, como é que você faz? Como é que ela faz? Ela bota lá um creminho, joga Você passou por isso, Luiz? Dá outro nome, né? Dá outro nome. Entendeu? Então, é assim, sabe? Tudo é bom, tudo é ruim. Não, o Gui não gostava de abacate. Nunca tinha provado, mas não gostava da cara do abacate. Aí eu um dia falei, meu filho, prova uma vez, bota uma colherada na boca. O que aconteceu, Glória? Ficou viciado em abacate. É o maior comedor de abacate do Brasil, é ele. Era. Parou de novo, Luiz? Eu agora sinto uma coceira na garganta. Quer ter alergia. Não, meu filho vai ver agora. A quantidade. Não, vai ver. Agora eu sua mãe, aquela mãe lá, não sou mais eu, tá? Eu sou já outra mãe, tá? Vai ver que já era o seu corpo sabiamente lhe dizendo que você tinha uma alergia a abacate. E eu e você passamos por cima, ó, assim. Você com o seu corpo astral e eu com a minha autoridade de mãe, vai lá. Aí pronto, desrespeitamos o seu corpo. Viu como é que é a sabedoria, né, do corpo. Mas assim, eu confesso que eu fiz uma transgressão com o abacate, que a minha sobremesa favorita era gelatina com abacate. Eu punha abacate no meio da gelatina e então eu transgredi totalmente, eu desconstruí o abacate totalmente. Só quero fazer uma observação, porque fica registrado nos autos que eu fui abrir, porque eu lembrava da história da simpatia, da antipatia. Eu estudei, em algum lugar tá. Daí eu abri aqui o PDF, enfim, justamente na página 35, abri aleatório, agora fui procurando, onde fala da simpatia e da antipatia. Viu? E aí e é realmente, né? É uma premissa para orientação no mundo anímico, né? Que é justamente o que você vem falando, né? Isso é do mundo anímico. Não tem. Mas viu, tá aqui. Isso aí, viu? Tá aí, viu? Não estou inventando, viu, Isabel? É a Bel aplicada. Estou falando certo, Isabel? Está certinho? Tá bom.
Era só para dizer que foi uma coincidência incrível. Incrível. Foi meu anjo da guarda que foi aí. Não é que não é coincidência, é afinidade. 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 Isso. Tá bom. Então vamos continuar com a nossa leitura. Agora já sabemos os corpos, tudo direitinho, podemos começar a entender isso aqui, tá certo? Vamos lá. Em certo sentido, o homem de Júpiter será, portanto, um clarividente inferior. Uma parte do mundo anímico estará aberta para ele. Ele experimentará o bem e o mal de seu ambiente em imagens que surgirão dentro de sua consciência imaginativa. Porém, o homem de Júpiter viverá em condições morais totalmente diferentes. Imaginem que um homem de Júpiter, os senhores tenham diante de si uma alma humana. A dor, o prazer daquela alma emergirá em imagens diante de sua alma. E as imagens da dor de outra alma os atormentará. E se os senhores não puderem eliminar a dor de outra alma, lhes será impossível deixá-la conviver com seu próprio... Caiu. Caiu. Desculpa. As imagens da dor serão um sofrimento para o homem de Júpiter com a consciência elevada, caso ele nada faça para aliviar tal dor, e, ao mesmo tempo, eliminar suas próprias imagens atormentadoras, que nada mais são do que a expressão da dor situada em seu redor. O bem-estar e o mal-estar do indivíduo não serão possíveis sem os dos demais. Viu só o que vai acontecer em Júpiter com o corpo astral? Não, eu quero mostrar isso para você porque parece que é a continuação da nossa conversa. Em Júpiter, onde toda a Terra vai ser astral, onde a parte da matéria da Terra não vai mais existir, a dor do você vai sentir no outro a dor e o prazer. Então, para aquilo que o corpo astral se servia, que era para dividir, ele agora vai dividir, vai te mostrar. Você vai sentir, a dor e o prazer do outro. E o prazer você vai compartilhar. E a dor você não vai suportar. Isso, mas não vou querer para isso junto, então. Você vai querer, sim, você vai querer. Posso só fazer um adendo? Vocês já notaram a quantidade de programas que mostram cenas de violência hoje em dia na TV? Diariamente? É assim, existem pessoas que ficam vendo isso compulsivamente. Tá? Então, assim, acho que a gente está falando mais ou menos disso, né? Porque tem pessoas que sentem um certo prazer em ver, pelo visto. Então, vamos agora voltar lá para trás, onde a Maria Isabel perguntou o que eram as tentações. A tentação é isso. O corpo astral dessa pessoa está sendo alimentado por sei lá quem que bota na televisão, que bota na internet, cenas de violência. Quem é? O nosso amigo lá, o nosso amigo sedutor, entendeu? Ele não pode fazer nada com a pessoa, mas ele pode bombardear essa pessoa com cenas de violência, até que ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar adormecido. Ele vai adormecer isso aí que é sentir a dor do outro, entendeu? Sentir a dor do outro é bom, Isabel. É bom, porque aí a gente se sente vivo e se sente que o outro é um ser humano e você também. É bom, quer dizer, não vou dizer para você que é bom, não nesse sentido terráqueo, entendeu? Mas do ponto de vista assim, de você viver, você não pode viver assim, sem perceber onde você está vivendo. Mas assim, a gente acaba percebendo que a dor do outro é evitável. Exato. Assim, como evitar a dor do outro para que você não sinta uma... Está dando aquela indignação que você fala, nossa, não é possível. Como é que a gente fica agora, quando a gente vê aquelas cenas de Gaza? Pois é. Outro dia eu tive um chilique aqui, acabei entrando num negócio aí que dou alimento, de puro chilique que eu tive. Meu Deus, não é possível, eu estou aqui no Brasil,
cheio de comida, lugar fértil, o pessoal lá passando fome. É possível que eu não possa fazer nada? Eu me nego a aceitar esta impotência de não fazer nada. O que eu posso fazer, fora rezar? Eu vou mandar aqui, sei lá, R$ 20, sei lá o quê. Qualquer coisa. É feito colibri apagando incêndio na floresta, gente. É isso. É essa indignação. A coisa, Isabel, não é sentir a dor. É que isso se transforme em ação e indignação. Entendeu? Se você ficar só sofrendo, você vai morrer junto com eles. Não é isso. Madre Teresa de Calcutá, te diz alguma coisa? Ela foi lá. O que ela ficava fazendo lá? Ela limpava, lavava, limpava. Ela mesmo dizia nas confissões dela, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem horas que ela não pintava nem Deus. Quer dizer, não é possível Deus fazer isso. Vocês sabiam disso? Que ela duvidava? Quando diziam que ela era santa, ela dizia, como eu duvido de Deus o tempo inteiro? Eu tenho minhas dúvidas, tenho meus momentos que eu não tenho fé. Porque não é possível tanto sofrimento no mundo. Se Deus fosse justo, sabe aquilo que o povo diz? Se Deus fosse justo, o bom não morria, só morria o mal. Não é bem assim a contabilidade lá em cima, não é? Não é bem assim. Então, essa indignação, esse fazer, esse que nos acorda, é isso, entendeu? Um tapa na cara, isso. Quando você sente a dor do outro, entendeu? Você sai daquilo que aqui na Terra a gente está vivendo agora, que é toda a humanidade vendo aquilo acontecer em Gaza, aí tem razões políticas, tem razões econômicas, tem razões sei lá o quê, tem mais, e ninguém faz nada. E quem tenta fazer é barrado. Né? Tem um pessoal lá que joga umas coisas de paraquedas e tal. Então, é isso. Isso em Júpiter não vai acontecer. Dá para animar, né, Isabel? Melhorou. Júpiter não vai. Então, vamos para lá, né, Isabel? Vamos para lá. Aqui está acontecendo isso. Aqui está insuportável. O que é insuportável, Isabel? A impotência é insuportável. A impotência, sim. Não é só a dor do outro, a gente sente a dor do outro. Mas e daí? Faz o quê? Estou dizendo a você que eu tive um xilique outro dia, botei lá, apertei, fiz uma coisa que eu não faço, que é apertar coisa que eu não sei o que é. De tanto nervoso que eu fiquei. Né? Você vê aquelas crianças famélicas, né? Então, eu acho que é isso que ele está falando aqui. O bem-estar e o mal-estar do indivíduo não serão possíveis sem o dos demais. Então, vai haver, gente, aquilo que a gente quer, que é essa comoção universal. Vamos continuar a ler, que ele vai explicar. Gui, você, Elka. Vemos, pois, como o homem acrescenta à sua atual consciência a consciência do eu, a conquista de um estado de consciência totalmente novo. Se quisermos compreender o alcance disso, que isso tem na evolução universal, deveremos colocar mais uma vez diante de nossas almas o homem adormecido. Durante o sono, permanecem no leito os corpos físico e etérico, sendo que ausentes estão o eu e o corpo astral. À noite, ocorre, falando de modo, digamos, impreciso, de ele abandonar com desprezo seus corpos físico e etérico. Porém, pelo fato de o homem estar em condições de, à noite, libertar-se de seus corpos físico e etérico, pelo fato de, à noite, o homem poder viver no mundo espiritual, cria-se a possibilidade de, justamente aqui, nessa existência terrestre, ele poder atuar com base em seu eu, transformando o seu corpo astral. E como isso acontece? Se quisermos descrevê-lo concretamente, podemos dizer o seguinte: consideramos o homem em seu estado de vigília. Suponhamos que, além de seu trabalho profissional e compromissos, ele encontre um tempo, por menor que seja, para se entregar às contemplações mais elevadas, para se apossar dos grandes impulsos que emanam, por exemplo, do Evangelho de João, as palavras: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Suponhamos que ele faça surgir em si as grandiosas imagens que lhes são apresentadas pelo Evangelho de João, e que esteja sempre compenetrado no seguinte pensamento: outrora, no início da era cristã, vivia na Palestina uma entidade que eu quero seguir.
Quero estruturar minha vida de modo que tudo que possa justificar-se perante essa entidade, que eu possa me considerar como um homem que adotou essa personalidade como seu ideal. Apesar disso, não é preciso que, imbuídos de intolerância, pensemos exclusivamente no Evangelho de João. De muitas outras maneiras, é possível nos aprofundarmos naquilo que pode preencher a alma com tais imagens. E mesmo que, em certo sentido, devamos designar o Evangelho de João como o maior que surgiu na humanidade e que pode surtir o efeito mais poderoso, apesar disso, podemos dizer o seguinte: para uma outra pessoa que se eleve fervorosamente com os ensinamentos da sabedoria do Vedanta, ou se aprofunde no Bhagavad Gita, ou no Dhammapada, também haverá bastante oportunidade de chegar ao princípio crístico nas próximas encarnações, justamente por meio do que ela terá assimilado. Eu quero dar uma pausa aqui. Eu achei isso aqui uma ótima novidade, porque a gente sempre pensa que quem não conheceu Cristo não pode seguir os ensinamentos do Cristo. Mas ele está a dizer aqui que, para uma outra pessoa que se eleve fervorosamente nos ensinamentos da Vedanta, ou no aprofundamento do Bhagavad Gita, ou da Dhammapada, também haverá oportunidade de seguir o princípio crístico. Você não acha isso uma bela novidade? Quer dizer que esse princípio crístico é o princípio do mundo espiritual verdadeiro, gente. A gente segue o que o Cristo falou, mas ele trouxe a mensagem de outro lugar. E você vê quanto tempo já tem o Bhagavad Gita. Então, isso já vem no mundo espiritual, em outras palavras, em outras civilizações. Talvez precisasse entrar em grego e latim para chegar até nós. Isso estava perdido lá do lado do mundo, do outro lado do mundo, na Índia. Talvez tenha. A grande pergunta: por que Cristo nasceu na Palestina, gente? E por que veio nessa época que tem os romanos, que estavam em expansão e conquistaram metade do mundo? É porque tinha que ter um fluido condutor para essa mensagem. Como é que ele ia atravessar tudo isso? Então, não tem nada é ao caso. Tudo a gente tem que pensar. Essa verdade não pode pertencer só ao Cristo. Essa verdade é uma verdade espiritual que ele trouxe. Ele só veio nos lembrar. Por que Cristo veio? Ele veio nos lembrar de uma coisa que estava perdida. Isso é muito importante para a gente olhar desse jeito. Porque tem essa discriminação. Se você nasceu lá não sei aonde, lá não sei quando, então você não sabe nada do Cristo. Quem te disse? Essa pessoa não pode ter contato com uma outra iniciação? E, engraçado, no Evangelho de Lucas a gente vai entender melhor isso, não é? Como foi a preparação da vinda do Cristo, é isso que ele explica. Como é que foi essa preparação da vinda do Cristo? Para trazer a verdade, que é a verdade espiritual, aquela lá que a gente tem contato direto, né? Que é um todo. Ele é um mensageiro, é o Filho de Deus que veio, trazendo a mensagem de Deus, né? Então, eu gostei muito de saber. Eu até vou dar uma lida no Bhagavad Gita, que eu já li uma vez, mas eu me lembro mais. Sim, os detalhes. O Vedanta, eu vou dar vou ver aonde que está o crístico ali, né? Onde é que está o verdadeiro ali, né? Existe, aqui é bonito isso. Pensar, né? É uma cena só de uma grande história que é o Mahabharata. Eu sei. Então tem no YouTube, tem os 3 capítulos do Mahabharata. Eu vou ver Mahabharata. Mas são 5 horas de filme. E é a montagem da peça de teatro. Eu posso mandar os links para vocês. Manda sim. 5 horas, gente. A gente tem tempo. Mas assim, são capítulos, né? A Isabel fica vendo aí todos os nossos livros antigos. Ela tira 5 horas para ver Mahabharata tranquilo, né? Não, mas esse filme vale a pena.
A gente vê série, reclama, né? Ver séries longas de filme. A gente pula os pedaços, né? Deve ter muita deve ter uma coisa assim, muito cinematográfica, aqueles elefantes. Não, né? é o contrário, é teatral, é a montagem teatral e é muito bonita. É uma montagem deve ser. Brooke, que é linda. É aquele momento da batalha, não é? Não, então, é a história inteira. A história, a batalha só, que é o tema do Bhagavad Gita, tem lá no meio, né? Que é a hora que muito bonito. Se aproxima do Arjuna e fala lá umas palavras lá que é tipo... É muito bonito. 2 reinos vão se encontrar. Olha só, pensa só o simbólico disso tudo. 2 reinos vão se encontrar. E no meio da batalha vem, então, o Krishna, né, Gui? Que vem? Eu acho. Isso, é o Krishna. É o Krishna. O Krishna é o personagem máximo lá da mitologia deles. E para a batalha, e pega os 2 generais e bota eles para conversar sobre a vida, sobre a verdade da vida. Tudo que a gente está conversando agora aqui, entendeu? Então, se você pensar que é o momento em que o corpo astral é parado, olha só, duas coisas, 2 opiniões, e vem o eu e fala, para aí, vamos pensar. Por que você vai atacar o outro? O que é isso? Qual é o significado da vida? Qual é o significado da morte? É um diálogo lindíssimo. Vocês devem ler esse livro. É muito bonito, porque é pura filosofia. Né? E aí, você tomar esse Krishna como o eu superior, e esses 2 generais como o astral da gente, dentro da gente, em luta, eu gosto, não gosto, sim, não, sim. A gente vive nisso. Olha só que bonito, se você pode... Essa iluminação, não é bonito? E os exércitos são o resto do nosso corpo, né, gente? E ali tem guerreiro, elefante, cavalo, tudo, ó, o corpo astral, o corpo animal, o etérico, é o corpo todo, né? Que vai entrar em batalha por causa do astral, que o astral entrou numa questão. É muito bonito isso, muito simbólico. Tá bom, vamos continuar. Vamos lá. Suponhamos, pois, que alguém permeie sua alma com tais imagens e representações durante o dia. Seu corpo astral será atingido por esses pensamentos, sentimentos e imagens que produzirão forças em seu corpo astral, gerando nele os mais variados efeitos. Quando à noite o homem se afastar de seus corpos físico e etérico, esses efeitos permanecerão dentro do corpo astral. E aquele que durante o dia pôde aprofundar-se nas imagens e sentimentos do Evangelho de João, terá criado em seu corpo astral algo que à noite surgirá nele como um poderoso efeito. É assim, deve-se dizer, que atualmente o homem atua sobre seu corpo astral durante sua consciência de vigília. Hoje, somente o iniciado pode conscientizar-se de tais efeitos. Porém, o homem está se desenvolvendo lentamente em direção a essa consciência. As pessoas que houverem atingido a meta da evolução terrestre possuirão um corpo astral inteiramente compenetrado pelo eu, com o conteúdo espiritual que tiverem elaborado. Terão essa consciência como resultado, um fruto de desenvolvimento terrestre, e o levarão para a evolução de Júpiter. Poderíamos dizer que, ao findar desse modo, a era terrestre, o homem terá obtido capacidades que, simbolicamente, são representadas pela construção da Nova Jerusalém. Então, já poderá vislumbrar o mundo imaginativo de Júpiter, e a identidade espiritual estará desenvolvida nele. Esta é a meta da evolução terrestre. O que, portanto, o homem deve alcançar no decorrer da evolução terrestre? Qual a sua primeira meta? A transformação do corpo astral. Nossa. Sim, esse corpo astral, que hoje, a cada noite, se liberta dos corpos físico e etérico, surgirá no futuro como uma parte modificada da entidade humana. É para lá que o homem leva o que lhe é dado na Terra.
Porém, isso ainda não seria suficiente para a evolução terrestre. Imaginem que todas as noites o homem saísse dos corpos físico e etérico, e todas as noites compenetrasse seu corpo astral com o que ele houvesse assimilado durante o dia, mas os corpos físico e etérico não fossem tocados por isso. Então o homem não alcançaria, contudo, a meta terrestre. Algo ainda diferente precisa ocorrer. Deve ser possível que, durante a evolução terrestre, o homem sempre imprima novamente, ao menos no corpo etérico, aquilo que haja assimilado. É necessário que esse corpo etérico também possa receber os efeitos daquilo que o homem está formando no seu corpo astral. Olha, gente, a gente vai parar por aqui, viu? Quem disse que a gente ia terminar o livro hoje, hein? Não. Mas esse finzinho está uma delícia, porque está assim, bem, né, refinado, né? Didático, né? Aí eu queria fazer, me ocorreu agora aqui nós fazemos um trabalho essa semana, baseado nisso aqui. Ele falou assim, que a meta da evolução terrestre é o corpo astral inteiramente compenetrado pelo eu, com conteúdo espiritual que ele houver elaborado. Então, baseado nessa frase, porque todos esses exemplos que a gente falou hoje foi sobre isso, né? Quem está sendo tentado, Isabel? O corpo astral. Qual é o mais fácil de tentar, Isabel? Quem é o bobinho dos nossos aqui? É o nosso corpo astral, né? O bobinho mais fácil, né? Bota um chocolate aqui para ver se você não quebra dieta. Quebra, né? Você tem que ter um eu muito forte para não quebrar a dieta, né? Um chocolate Dengo, né? Aquele bem mais gostoso, né? Bom, então eu queria fazer aqui um paralelo que eu acho que vai ser bem legal para nós. A gente pegar os 10 mandamentos, procurar onde que ali está escondido exercícios para dominar o corpo astral. Eu tenho certeza que tem. Eu estou inventando da minha cabeça isso, mas eu tenho certeza que tem. Porque, por exemplo, a Célia fez um curso que o Steiner dá 6 exercícios, toma nota. 6 exercícios colaterais para desenvolver o corpo astral e etérico. É o que ele diz aqui, tem que fortalecer também o etérico. Não é só o astral, é o astral e etérico. Mas eu tenho certeza que dentro da mensagem de Cristo, da mensagem, desse caso aí nem é Cristo, é Moisés, é o povo judeu, tem isso. Porque, olha só, você viu primeiro, amar pai e mãe. Amar quer dizer o quê? Segundo aqui, ó, nossa conversinha aqui hoje. O que é? Aceitar, né? Assim, aceitar, tipo, completamente, com tudo que faz parte não dessa julgar. pessoa. Não e quando julgar. você não julga, você está trabalhando o quê, Glória? O astral. E a sua mãe não tem defeito? A minha tinha. O seu pai não tinha defeito? O meu tinha. Então, em vez de ficar reclamando de pai e mãe, entendeu? Você, o que é? Então, é assim, amar pai e mãe. Não consigo amar, meu pai fez isso comigo. Gente, analisa o seu pai, vê os prós e os contras, vê a sua mãe e vai dentro de você aceitando, sei lá o quê. Eu também, entendeu? Eu não quero levar isso aqui para o lado terapêutico, mas eu quero dizer que, olha só, o primeiro mandamento já é para você olhar com cuidado as pessoas que estão mais próximas de você. E que você, queira ou não queira, são as que você mais conhece, porque você conhece desde que você nasceu. Você estava dentro da barriga da tua mãe. Quem conhece dentro da barriga da tua mãe? Você. Então, é essa grande aceitação, essa grande... o teu eu em consciência, com tudo que você estudou, com tudo que você viveu na vida, você olha para aquilo e analisa e julga num bom sentido. Analisa. Analisa.
perdoa e aceita, isso quer dizer amor. Então, primeiro, para só no primeiro. É mais forte isso daí até do que tolerância. Tolerância Lógico. parece uma... Não, é aceitação, não é tolerância, né? É aceitar, né? Aí, segundo mandamento, Isabel. Não matarás? Chutando, que eu não sei. Não matarás? Não, matarás não é o segundo, não. Não roubarás a mulher do próximo? É o 7º. Você não sabe? Nossa, você sabe de cor? Estudei escola de freira, minha filha. Eu não. Eu estudei escola pública. Você não sabe da história? Você não Amar sabe... a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Você está olhando na internet. Ela está olhando. Esse aí é o resumo. Eu quero assim, um por um. Você sabe, eu vou falar um jeito para vocês nunca esquecerem. Não é a ordem. Glória, você nunca vai esquecer o 7. Eu vou te contar, vou terminar hoje com uma piada. É assim, Moisés estava descendo, Moisés escreveu lá, 1, 2, 3, escreveu 7. Aquele 7 assim, né? Aí, quando ele desceu, tinha um cara do lado, falou assim, pô, Moisés, corta o 7, que era não desejarás a mulher do próximo, entendeu? Ele falou assim, quê? Corta o 7. Corta o 7, já tem tantos, corta o 7. Aí ele foi lá e fez aquele tracinho. Por isso que o 7 tem traço, entendeu? Foi Moisés que fez, corta o 7. Entendeu? Você não vai mais esquecer. Tá certo? Tá bom. Muito legal. Então, vocês vão estudar e cada uma de vocês vai me explicar, cada um de nós, eu também vou estudar, o Gui também vai estudar. Cristina, vai parar de fazer bolo e vai estudar. Vamos ver. Já estava ouvindo hoje. Cada um escolhe um. E diz assim, eu acho que aqui tem o corpo astral, um exercício para o corpo astral. Eu quero que vocês descubram quais são os exercícios. Cada um escolhe um, né? Porque o que você tem que dominar dentro de você, né? Para você, é tudo sobre o corpo astral, gente. É tudo sobre o corpo astral. Para você poder ir para Júpiter, entendeu? Passaporte para Júpiter, tá? Tá bom. Então, vamos terminar, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa o meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Foi sensacional. Sim. Muito obrigada. Vocês é que são ótimas, vocês são ótimos, somos todos ótimos aqui. Tem o Gui, tem que falar ótimos, não pode falar. Um beijo para vocês. Gente. Beijo.